A pessoa agora, viu? Começou. Então, boa noite, professores. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live no canal Aulas Online de Sucesso, hoje com uma convidada ilustre, a Joelma. Então, estou muito, muito feliz, todos nós estamos, de acolher a Joelma hoje. Joelma, fala um pouquinho de você. Tá ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Joelma, eu sou fonoaudióloga, eu sou especialista em voz, sou formada há quase 10 anos e, graças a Deus, sempre fui trabalhando nesse ramo da voz, principalmente em voz profissional. Eu já trabalhei com voz clínica também, consultório, mas nesses últimos anos eu tenho feito muitos trabalhos para área de comunicação e voz profissional. E também trabalho bastante com todos os profissionais de voz, então não só professores, como também cantores, atores, pessoas que trabalham com vendas. E o meu trabalho mais frequente ultimamente tem sido junto ao Banco Itaú, onde eu faço algumas consultorias de comunicação e também trabalho no programa de saúde vocal para prevenção de distúrbios de voz, devido ao uso frequente de voz, né? Então, meu trabalho basicamente tem sido nisso, na voz profissional. E ultimamente os profissionais têm nos procurado bastante, porque antigamente todo mundo dava aula, todo mundo ia mesmo na raça, né? Só que devido a isso, devido à falta de conhecimento de uso de voz e também da sua própria voz, dos cuidados, as pessoas acabavam criando algumas lesões aí indesejáveis, alterações de voz. Então, a gente está aqui para ajudá-los nesse quesito, ajudá-los a entender como que funciona a voz e como utilizar da melhor forma possível para evitar aí os distúrbios vocais que possam vir de acordo aí com a função, né? E eu sei que, segundo a Lu, tem gente que dá aula pra caramba aí que precisa de um auxílio nisso, né? Então, esse tem sido basicamente meu trabalho, tá? E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como que funciona a voz, então a fisiologia do trato bucal, como que a gente consegue produzir voz, como que é esse mecanismo. E depois eu vou falar um pouquinho a respeito de como a gente quais hábitos que a gente pode ter e os hábitos que a gente pode evitar para ter mais saúde vocal, para ter mais qualidade de voz aí também, e boas performances como professores, tanto ao vivo aqui, como a gente está na live, como pessoalmente também, né? Isso é importante. Podemos começar? Tá tudo pronto aí? Então vamos lá. Alguém aí já pensou em como que a voz é produzida? Alguns vão dizer, é pelo ar, né? Sim, também pelo ar. A gente também tem a vibração das cordas vocais. Muitos conhecem a fonte da nossa voz como cordas vocais. É corda de violão, que nem a corda de violão. Já vou explicar o que é isso. Então, eu trouxe aqui uma figura, tá? Dá para todo mundo ver aí? Tá tudo certinho, Lu? Nessa figura, a gente tem aqui um raio-x da nossa anatomia, um raio-x do nosso corpo, né? Então, como vocês podem ver aqui mais de pertinho, a gente tem as vias aéreas superiores, cavidade nasal, cavidade oral. Aqui, nessa estrutura mais branquinha, a gente pode ver a língua, que é o nosso grande articulador dos sons aí. Aí, descendo mais um pouquinho aqui atrás, a gente tem a região da faringe. E logo abaixo, a gente tem a região da laringe. Se você for apalpar, é nessa região aqui que fica a laringe. A região da laringe é onde ficam as nossas famosas cordas vocais, que na verdade tem o nome de pregas vocais. É o nome científico aí. Hoje em dia a galera conhece até um pouquinho mais esse nome, né? Então quando a gente fala cordas vocais, o pessoal fica meio assim.
Ué, mas no The Voice eu ouvi pregas vocais, não cordas vocais. Aí, descendo mais um pouquinho, como vocês podem ver, a laringe fica logo na entrada do sistema respiratório aqui, onde fica a traqueia. Apalpando mais um pouquinho para baixo, a gente consegue sentir uma estrutura que parece que é uma espiral de caderno, aqui nessa região aqui. Opa! Então, a laringe é a porta de entrada de ar. A gente não tem a laringe só para produzir voz, a gente tem uma função primária, a proteção da via aérea inferior. Aí, logo abaixo aqui, nós temos os pulmões, que ficam dentro da cavidade torácica. Então, a gente se apalpando um pouquinho mais, a gente consegue sentir essa região aqui, certo? Onde ficam as costelas. Aí, entre as costelas ficam os músculos que se chamam intercostais. Então, se a gente respira, a gente consegue sentir, e botar a mão aqui nas costelas, a gente consegue sentir a movimentação de abertura e aproximação das costelas. E logo abaixo aqui, fechando a cavidade torácica, nós temos um músculo muito conhecido, o chamado músculo diafragma. Muita gente fala, poxa, Jo, eu não consigo respirar pelo diafragma. Aí eu digo para você, consegue sim, porque o músculo diafragma, ele é o músculo responsável pela sua movimentação de respiração. Ele funciona como ele faz com que o ar entre para dentro dos pulmões. Então, esse músculo, ele é muito importante. Se alguém falar para você, não respiro pelo diafragma, fala, porque esse músculo, ele tem função involuntária. Ou seja, quando ele se contrai, ele é responsável por puxar o ar para dentro. Se você não tivesse esse músculo aqui, você não teria como sugar o teu ar para dentro. Entendeu? Então, todo mundo pode ficar tranquilo, todo mundo aqui respira pelo diafragma, certo? Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma dúvida, gente, uma coisa que a Lu estava falando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, anota direitinho que a gente vai ter um tempo só para responder dúvidas, tá ok? Então, vamos lá. Trato vocal, onde ficam as vias aéreas superiores, laringe, traqueia, cavidade torácica, onde eu tenho os pulmões, músculo diafragma. Tá, o que isso tem a ver com a produção da minha voz? O combustível principal da nossa voz é o ar. O carro não anda com a gasolina? A voz funciona pelo ar. Então, vamos lá. Basicamente, nós temos dois principais movimentos aí. Inspiração e expiração, certo? Então, vamos falar, por enquanto, só da respiração. Quando eu inspiro meu ar, o que acontece? O ar é sugado com a contração do diafragma, que vai descer. Com isso, é como se fosse uma injeção. A gente puxa o líquido para dentro da injeção quando a gente afasta o êmbolo, não é verdade? Quando o diafragma desce, ele cria uma pressão negativa. E o ar acaba sendo sugado para dentro dos pulmões, certo? Nisso eu tenho o processo de inspiração do ar. Quando eu vou soltar o meu ar, processo de expiração, o que acontece? O meu diafragma relaxa e ele acaba voltando para a posição de repouso, onde ele invade a caixa torácica. Com isso, o que acontece? O ar é expulso para fora. Então, esse ar vai passar de volta aqui pela traqueia, pela laringe, onde estão as cordas vocais, e vai sair aqui pelo nariz, ok? Isso acontece quando eu estou em repouso, ou seja, eu não estou falando, eu só estou respirando. Como as pregas vocais ficam nesse processo?
Lembra que eu falei que ela é a entrada de ar? Tá vendo aqui, ó? Com vocês, laringe, pregas vocais. Aqui deste lado, a gente consegue... Aliás, aqui é uma imagem que a gente vê de cima. Sabe aquele exame, não sei se alguém fez aí, nasofibrolaringoscopia? É um exame que o otorrino realiza para visualizar como está o estado das pregas vocais, da fossa nasal, etc, etc. Aqui ela é vista de cima. Essa parte aqui é a parte da frente. Então, a gente tem aqui a cartilagem tireoide. Não parece um escudo? Parece uma tesoura deitada também, se você ver ela de cima. Essa é a posição que ela fica. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu pus aqui ao contrário. Tá vendo? Aqui ela está sendo vista de cima. Essa é a parte da frente, que fica logo atrás da cartilagem tireoide. E essa é a parte de trás. Tá certo? Aí elas estão, quando a gente está sem falar, elas ficam abertas. Por quê? Porque tem que entrar ar aqui. Tá vendo? Aqui a gente até consegue ver a traqueia por cima. Então, quando eu estou em repouso, tem que entrar ar aqui, certo? Agora, quando eu vou produzir voz, o que acontece? É o mesmo processo. Inspiração, contração do músculo diafragma que faz acontecer a inspiração. Aí, na hora da expiração, o que acontece? Meu cérebro manda um comando para os meus músculos laríngeos, dizendo, mais ou menos assim, vai produzir voz. Aí o que acontece? O ar ele vai passar de volta aqui, processo natural de expiração, vai fazer com que as pregas vocais se aproximem, porque esse ar vai passar de baixo para cima. Aí vai criar uma pressão para que elas se aproximem, certo? Aqui, o que está acontecendo? Eu estou produzindo voz. Esse processo do ar passando pelas pregas vocais contraídas, unidas, faz com que eu produza a voz. Sabe aquela brincadeira da bexiga? A gente pega, sopra a bexiga e aperta o biquinho dela? O que acontece? Imagina que o corpo da bexiga cheio de ar são os nossos pulmões, a nossa cavidade torácica. Aí o que acontece? Quando eu solto um pouquinho mais o biquinho da bexiga, vai esvaziando, não vai? Ali embaixo. Esse ar passa por ali e faz aquele barulhinho que a gente faz nessas festinhas aí, brincando, né? É mais ou menos o mesmo mecanismo. O ar passa por aqui e faz com que as pregas vocais vibrem e produzam o som da nossa voz. Tá? E esse som, ele não fica só aqui na laringe. Esse som, ele vai se expandir, ele vai se espalhar pelo trato vocal. Então, aqui nós temos a nossa fonte de voz. A laringe é a nossa fonte de voz. Questão secundária, certo? E para onde vai esse som? Como é que a gente propaga ele? Dentro do nosso trato vocal, nós temos cavidades de ar. Lembra daquela aula de física? O som se propaga mais fácil por onde? Por meio aéreo. Então, se eu, por exemplo, bato numa parede e não tem tanto espaço aéreo, eu tenho um som mais baixo. Eu não tenho som de tanta projeção. Agora, se eu bato numa caixa que é mais cheia de ar, eu tenho mais projeção. Logo, o som da nossa voz vai ter mais projeção onde tiver mais ar. Então, ele vai sair daqui, das pregas vocais, e ele vai subir, vai se espalhar, se propagar pelo meu trato vocal. Então, ele se propaga aqui na minha laringe mesmo, na minha faringe, na minha cavidade oral, e aqui também no meu nariz. E dentro da nossa face, nós temos outros ressonadores muito importantes, que são os seios da face. São cavidades de ar que ficam dentro dos ossos da nossa face.
Então, nós temos aqui uma imagem para mostrar. Cavidade aqui, seio maxilar, seio frontal. Todas essas cavidades também ajudam a dar brilho e projeção para a nossa voz, certo? Alguém aí já deve ter tido sinusite, né? Porque quando a gente vai dar aula, a gente sempre encontra uma escola que tem ar-condicionado. A dor da sinusite não é aqui na frente? Não é aqui nessa região da frente? Por quê? Quando eu tenho a sinusite, eu tenho um monte de secreção espalhada aqui dentro dos seios da face. E com isso, a minha voz fica mais abafada também. Se eu tampo essa parte aqui, eu acabo não tendo projeção de ar. Então, por isso que a gente acaba sempre recomendando, vai no otorrino, não posterga, vai tratar essa sinusite, porque vai causando impacto direto na voz. Mas, enfim. Então, a gente tem ressonadores naturais dentro do nosso corpo, certo? Outra coisa muito importante, esse som é ressoado dentro do trato vocal e ele toma molde também. Por que ele toma molde? Por conta das palavras. A importância do molde que a gente dá para o som interfere na formação dos sons das palavras. Então, dependendo de como eu articulo meu trato vocal, eu tenho sons das palavras diferentes. Então, por exemplo, quando eu falo lata, olha o que eu estou movimentando. Lata. É a ponta da minha língua. Para eu falar o lá, a minha ponta de língua tem que encostar na parte mais anterior do meu céu da boca, que a gente chama de palato dura. Agora, para eu falar gato, todo mundo produz aí gato. Gato. Tenta sentir onde a tua língua está batendo. Qual parte da tua língua? Anterior, meio, posterior? Gato. É mais posterior. Então, dependendo como a minha língua se movimenta durante a produção do som, eu tenho sons diferentes. E até mesmo efeitos diferentes de voz. Então, por exemplo, no português, a gente tem vogais mais abertas, certo? E elas ressoam mais aqui, na boca. Porque, por exemplo, eu vou falar gato ou cachorro. Eu tenho vogais mais abertas. A minha articulação é mais aberta, portanto, eu tenho um som mais cheio. Agora, se eu falo a palavra gato em inglês, cat, tá certa a pronúncia? Cat. Eu tenho menos espaço lá na minha garganta. Isso faz com que a minha voz também mude a frequência. Então, se eu, por exemplo, vou fazer um som mais de ópera, eu tenho mais espaço de ar aqui dentro das minhas cavidades do trato vocal. Agora, para eu fazer um som mais agudo, olha o que eu utilizei, uma articulação mais em sorriso. Isso faz diminuir o espaço dentro do meu trato vocal e eu tenho menos harmônicos na voz. E aí eu tenho uma voz que, assim, eu não mudei o tom, mas eu mudei só o timbre, a qualidade dela. Por quê? Porque eu articulei diferente. Então, a voz que sai daqui pode tomar formato diferente por conta da minha movimentação de articuladores e de musculatura de trato vocal, certo? Então, resumindo, é isso. A produção da voz se dá pelo processo de inspiração, onde eu pego o ar, que é o combustível da minha voz, e expiração, onde o ar volta, passa pelas pregas vocais, faz com que elas se aproximem, vibrem, e o som que sai daqui, ele vai ressoar para o meu trato vocal, face, nariz, boca, onde eu tenho formato diferente de voz e onde eu tenho também a formatação dos sons das palavras. Ok? Deu para entender, gente?
Resumindo, é esse o processo de fazer voz. Como vocês puderam ver, é uma movimentação muito precisa. A gente precisa saber utilizar bem a nossa voz para a gente não machucar. Porque se você for ver a estrutura de prega vocal, se você for ver microscopicamente, você vai ver que são feixes de musculatura cobertos por mucosa. Mucosa é como se fosse uma película de proteção. Nas pregas vocais, é como se o músculo estivesse aqui e ela estivesse por fora. Se você for ver de pertinho, é uma estrutura muito sensível. Então, retomando o processo de fazer a voz. Se a gente for produzir voz sem tensão, respirando direitinho, a gente tem um movimento de vibração de prega vocal fluido, certo? Isso não causa lesão. Agora, se eu falar sem respirar direito, sem articular bem para minha voz projetar, se eu grito muito em sala de aula, o que acontece? Vamos produzir esse movimento de maneira brusca. Todo mundo experimentar aí, onde estiver. Bate palma bem forte. Vai batendo palma, bem forte. Depois de um certo tempo fazendo isso, o que você vai sentir na sua mão? Você vai sentir vermelhidão, irritação e dor. E é o que muita gente acaba sentindo. Então, por isso que é importante a gente aprender a reeducar a nossa voz. E também aprender a ter bons hábitos. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns hábitos que podem ser nocivos e hábitos benéficos para a voz, para que você evite aí alguns contratempos. É sério, assim, dependendo também da pessoa, né? Tem gente que faz alguns hábitos, não sente nada, mas tem gente que sente um pouquinho mais que tem um pouquinho mais de sensibilidade. Então, esses hábitos vão depender de indivíduo para indivíduo, certo? Não quero deixar aqui uma regra, uma receitinha de bolo. Isso não pode fazer. Isso pode fazer. Né? Então, fiquem tranquilos, anotem as dúvidas conforme eu for falando. Então, vamos lá. Aos hábitos nocivos. Primeira coisa, gritar, falar alto. Como eu havia dito, isso causa ataque vocal brusco. E isso é nocivo. Conforme você vai fazendo isso, você vai lesionando a borda da prega vocal. E vai surgindo algumas regiões de calos, chamados calos. É que nem o calo da caneta. Quanto mais você fricciona a caneta no dedo, você vai sentindo que vai ficando mais rígido, né? É a mesma coisa na formação do calo. Quanto mais você grita, fala alto, mais você vai fazendo essa lesão ficar maior. E os primeiros sintomas são rouquidão, cansaço vocal. Por que o cansaço vocal? Porque é a falta de ar e o ar presente na voz quando a gente começa a ter o calo. Porque se eu tenho aqui a prega vocal saudável. Quando a prega vocal está saudável, eu tenho fechamento completo. E aí eu consigo ter uma voz que é mais inteira, mais resistente. Se eu tenho calo, eu vou ter uma região mais dura aqui, ou seja, que vai impedir que eu feche por completo as minhas pregas vocais. Então, aí, quando vem a rouquidão e começa a vir aquele ar na voz, começa a vir também aquele cansaço, já é um sinal de que você está utilizando mal a tua voz. Procura otorrino. E a fono, quanto antes, porque se você também demorar para procurar, pode acontecer dessa lesão ficar mais dura, que a gente chama de cisto. Quando virar cisto, só com cirurgia que tira. Então, os primeiros sintomas já corre atrás de uma fono de otorrino para fazer o exame, detectar
já fazer a fonoterapia para poder absorver essa lesão, que é absorvida, é possível ser absorvida com exercícios vocais, tá? Agora uma questão. O que é pior? Cochichar ou gritar? Muita gente fala isso, né? Na verdade, tenta falar aí na sua casa, de 1 a 10, cochichando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. O que você sentiu? Você sente mais tensão, na verdade, quando você faz isso, né? Muita gente, quando tá com a voz ruim, tá com a garganta ruim, vem me trazer essa estratégia. Vou falar cochichando para me forçar. Na verdade, quando você faz isso, você acaba lesionando mais. Se você for ver uma foto do trato vocal, enquanto uma pessoa tá cochichando, você vai ver isso tudo mais apertado, mais fechado, entendeu? Então, você vai acabar forçando mais do que falando no teu volume natural de voz. Então, não cochiche. Tá com a voz ruim? Mantém ela no teu tom natural. Evita cochichar ou falar mais alto, entendeu? Pra não forçar, certo? Fumar. Faz mal pra voz, né, gente? Tem gente que fuma e que não sente diferença na voz. No mínimo, sente um pigarro, alguma coisa mais assim, às vezes uma ardência, mas tem gente que não sente efeito nenhum, que fuma a vida inteira e não sente efeito nenhum na voz. Tem pessoas que sentem. E isso vai depender do quê? Além do organismo da pessoa, vai depender da frequência que a pessoa fuma, a quantidade de cigarros por dia. Quanto mais você fumar, é maior a chance de você desenvolver uma lesão. Por quê? Por que o cigarro muda? Por exemplo, você já ouviu a voz de um fumante? É uma voz mais pesada. Quando o fumante é mais assíduo, você observa uma voz mais pesada, mais rouca. Por quê? Porque o cigarro, ele solta uma fumaça que é tóxica. E quando a gente respira, lembra que eu falei? A primeira função da laringe é porta de entrada de ar para os pulmões, certo? Então, todo o ar que a gente inspira vai passar por ali, pelas pregas vocais. Logo, o ar tóxico e quente do cigarro acaba passando pelas pregas vocais, o que cria um inchaço, um edema. Então, quanto maior a massa de prega vocal que eu tenho, maior a frequência, mais pesada, mais grossa fica a minha voz. E isso, de médio a longo prazo, pode também trazer alterações vocais aí que atrapalhem a função profissional da pessoa, certo? E outra coisa, hoje em dia está muito na moda esses narguilés, está muito na moda também. Tinha um outro que eu esqueci o nome, me desculpe, mas era um parecido com o narguilé, que a pessoa fala, é mais saudável. Na verdade, o narguilé, ele tem um efeito muito pior do que o cigarro, porque o cigarro tem um filtro. O narguilé não, é a fumaça do carvão indo direto lá na prega vocal. Então, é o equivalente a você fumar mais de 2 maços de cigarro de uma vez só, quando você inala a fumaça do narguilé. Então, você pode ter também mais irritação de prega vocal, pode ter um efeito mais nocivo ainda, certo? É a mesma coisa do cigarro, só que um pouquinho pior. Ok. Outras coisas que são dilemas aí para os professores. Temperatura, mudança de temperatura, né? Então, quando tem aí... até cocei meu nariz. Quando tem aí a mudança de tempo, ou a pessoa que toma gelado, ou a pessoa que fica exposta a ar-condicionado, ela pode sim desenvolver o problema. Aí vocês vão me falar, mas
Como é que eu vou fugir disso, do efeito da mudança de temperatura? Porque é uma coisa que a gente não consegue controlar. Às vezes a gente vai dar aula dentro de um ambiente que tem ar-condicionado e acaba ficando ruim. Então, dicas muito importantes. Soro fisiológico no nariz, lavar o nariz com soro fisiológico pelo menos na hora que acordar, porque o tempo é bem seco, a gente já acorda mais secretivo. Limpar o nariz, pelo menos também durante o dia. Então, na hora do almoço, vai escovar os dentes, vai fazer alguma coisa assim, para partir para a segunda aula, já pinga soro fisiológico no nariz, para dar uma umedecida. Aí depois, por último, antes de dormir, também pingar um pouquinho de soro fisiológico. Isso ajuda a hidratar a mucosa do nariz. E outra coisa importante, o nariz tem 3 funções: umedecer, aquecer e filtrar o ar. Logo quando a gente está com o nariz entupido, a gente acaba tendo também irritação de garganta, porque a gente perde essas 3 funções. E se o ar entra pela boca, ele entra mais ressecado, ele entra mais gelado e acaba dando a irritação de garganta também, que acaba alterando a voz, porque você vai ter o que na irritação? Inchaço. Então, por isso que é muito importante a hidratação nesse momento de irritação de vias aéreas, né? E não só nesse momento, também para prevenção. Sempre se hidratar, seja por lavagem nasal com soro fisiológico, seja também por inalação. A inalação é o vapor da água já passando nas vias aéreas. Então, ajuda bastante. E também pela própria ingestão de água, que é muito importante. Porque a ingestão de água vai trazer resistência vocal, vai trazer lubrificação para a mucosa da prega vocal, logo você vai ter mais flexibilidade na movimentação das pregas vocais. Então, é muito importante a hidratação ao longo do dia. Tem gente que fala, mas como é que eu faço? Eu não consigo tomar água durante assim, o dia inteiro, ou eu não consigo tomar os 2 litros. Tem pessoas que conseguem se hidratar, sim, com menos de 2 litros de água por dia. Tem gente que consegue se hidratar por mais, né? Então, depende muito do seu peso. E também a hidratação é um hábito. Você vai adquirindo conforme você vai tomando água, entendeu? Aí o seu organismo começa a se reeducar para esse hábito também, né? Então, na mudança de temperatura, você que tem esse problema aí de sinusite, rinite, já sabe que tem esse diagnóstico, e hidratação, tanto por ingestão de água, quanto por passar soro fisiológico, lavagem nasal com soro fisiológico, inalação, entendeu? Esses são grandes aliados de todo profissional da voz, gente. Ok? Outra coisa, tem gente que fala, eu tomo gelado e não sinto nada. Significa que você tem menos sensibilidade para mudança de temperatura. Então, ok, se você não sente esse desconforto, beleza. Eu só não recomendo tomar o gelado com muita frequência, porque ele causa um efeito de adormecimento. Sabe, a gente não fica com a língua meio dura, meio sem sensibilidade quando a gente encosta o gelo? A mesma coisa quando a gente toma líquidos gelados durante a atividade. A gente perde a sensibilidade. Além de que a gente pode ter um pouquinho de ressecamento. Mesmo que você não fique com a garganta irritada, pode ter um ressecamento. Então, tem que tomar esse cuidado. E outro efeito que o gelado causa é o enrijecimento da musculatura do trato vocal. Fica mais durinho, os vasos eles ficam mais contraídos, logo a musculatura contrai também. Então, a sua articulação fica um pouquinho dura, a movimentação do trato vocal não fica tão flexível. Então, gelado, mesmo que você não sinta aí infecção ou algum outro desconforto, é bom evitar durante a atividade de aula, certo? Outra coisa que é nociva, gente. Pigarro. Tem gente que fica o tempo todo
né, para poder limpar. Quando você faz isso, é prejudicial para a tua voz, porque você acaba tendo o mesmo efeito do grito. Você vai causando atrito, aliás, contato com tensão e atrito entre uma prega vocal e outra. Ah, mas como é que eu faço para limpar a minha garganta? Porque às vezes fica aquela secreçãozinha ali na prega vocal, dá vontade de limpar, dá aquele desespero. Eu sei, muita gente me traz essa aflição. Então, uma dica: além de tomar água, engolir 5 vezes consecutivas a sua saliva vai ajudar bastante. Por quê? Porque quando você engole bem forte a saliva, as estruturas se movimentam de forma que aquela secreção que está ali presa na prega vocal vá sair de lá. Outro detalhe importante: tudo que a gente come interfere diretamente no seu desenvolvimento, aliás, no seu exercer vocal, digamos assim. Interfere. Por quê? Se você for ver aqui na imagem, eu já volto na questão do pigarro, tá, gente? Se você for ver aqui na imagem, o esôfago fica logo atrás da laringe, né? A gente consegue perceber que tem essa proximidade entre o sistema digestório e respiratório quando a gente engasga. A gente come algo depressa, come algo falando e a gente engasga. O que acontece no engasgo? O alimento acaba passando por aqui. E aí o organismo faz um mecanismo de expulsar o alimento que está indo lá para o pulmão, porque se o alimento for para o pulmão, você pode ter um problema de pneumonia, de infecção de cavidade torácica mesmo. Então, o que acontece? É bom a gente evitar falar quando a gente estiver comendo, porque aí a gente mantém isso daqui protegidinho. Quando a gente engole, essa tampinha aqui, que se chama epiglote, ela desce e ela acaba tampando a região da laringe. E aí ela impede com que o alimento vá aqui. Agora, quando a gente engole, o alimento vai aqui para trás, para essa estrutura que se chama esôfago, que é o caminho para o seu estômago. Por que eu estou falando isso? Justamente porque tudo que a gente come se envolve na nossa saliva. A saliva também serve para lubrificar o nosso trato vocal. Então, se, por exemplo, eu como um chocolate, se eu tomo um café, a minha saliva vai ficar como? Vai ficar mais grudenta, vai ficar mais viscosa. E isso vai acabar parando lá na prega vocal. E aí, o que acontece? Eu fico... E acabo ficando mais rouco. Então, primeira dica para você se curar desse pigarro é cuidar da sua alimentação. E a segunda dica, para você tirar esse desconforto que fica preso aqui, é engolir a sua saliva 5 vezes consecutivas, bem forte, ó. Porque quando eu faço isso, aquela secreção que está presa acaba sendo expulsa, ela acaba entrando lá no teu esôfago. Então, você acaba sentindo alívio dessa forma. É lógico que tem horas que acaba dando vontade de soltar um pigarrão mesmo. Mas aí, faça de maneira mais sutil. Isso não é... quando você faz esse movimento, você acaba não contraindo tanto as pregas vocais umas contra as outras, né? Mas se você puder evitar fazer isso, evite, tá bom? Outra coisa que também causa pigarro, gente, são as infecções de vias aéreas, as sinusites também. Então, aquela secreção que fica presa aqui acaba descendo lá na região da laringe. E isso pode trazer irritação também. Então, tá aí, mais uma vez, a importância da hidratação. É muito importante que você se hidrate para evitar o excesso de muco. É importante que você faça também uso da inalação, da lavagem do soro fisiológico também, para evitar esse excesso de secreção. E
Também cuidar da hidratação, da alimentação nesses períodos aí, certo? Outra dúvida que as pessoas têm bastante é sobre falar quando a pessoa está gripada. Ah, o que eu faço? Eu tenho umas 2, 3 aulas para dar, não consigo ir no médico, tenho que dar essas aulas e eu estou gripado. E eu fiquei gripado com dor de garganta, tá doendo tudo, não tem nem como projetar minha voz. Se eu falar, vai prejudicar? Pode ser que prejudique. Porque quando você está gripado, lembra que eu falei? As estruturas ficam mais inchadas, os vasos sanguíneos lá da prega vocal ficam mais dilatados. E aí o que acontece? Esses vasinhos podem até estourar. Aí a sua voz pode ir embora de vez. Mas uma solução muito importante, aliás, uma dica muito importante. Quando você estiver assim, mesmo que você tenha que faltar, vá ao médico o quanto antes. Então, por exemplo, você ficou gripado na sexta-feira. Aí, a sua voz piorou depois do expediente por conta dessa gripe. Você vai esperar a próxima segunda-feira, que é o início da semana, para poder ir no médico? Não. Antes que a tua infecção de garganta piore, já passe no otorrino. Porque aí você já trata e aí você não vai precisar usar a tua voz no pico da inflamação. Então, outra dica importante, gente, não tenham medo. Todo profissional da voz precisa ser acompanhado por esses 2 especialistas, fonoaudiólogo e otorrino, certo? Uma coisa que é muito perigosa que as pessoas fazem é a automedicação. Então, voltando na questão da infecção de garganta. Ah, eu vou tomar aqui um chá de sabugueiro porque a minha avó disse que é bom. Ah, minha vizinha disse que gengibre é bom. Ah, porque eu vou tomar uma nimesulida que eu tomei da última infecção de garganta que eu tive. Gente, o que acontece? O que causa infecção na garganta? São geralmente bactérias, certo? Aí você vai lá, toma o seu remedinho de nimesulida da última infecção de garganta que você teve. Aí você toma, só que você nem prossegue o tratamento. Por quê? Porque você não sabe quanto que tem que tomar direito, qual a periodicidade, a quantidade química que tem que ter nesse medicamento, você não sabe. E aí o que acontece? Ah, melhorei. Eu melhorei, não vou precisar mais do remédio. Aí a bactéria que está alojada lá na sua garganta vai criar resistência. O que vai acontecer? Sua dor de garganta vai piorar muito mais. Ela vai vir 3 vezes mais forte do que antes, entendeu? Então, por isso que é muito importante você buscar o teu otorrino, porque você vai ter um tratamento específico para o teu problema. Aí ele vai te falar, você precisa só um antibiótico, ou um anti-inflamatório, ou um antialérgico, às vezes não é nem infecção, você está com uma alergia um pouco mais aguda, e aí precisa só de um antialérgico. Então, por isso que é muito importante você procurar o seu médico, entendeu? E a fono também, que a gente consegue te ajudar, te orientar nesse processo. Já falei dos cuidados que se deve ter quando você está resfriado, dos cuidados que você deve ter aí com a alimentação, então tudo que você come também dá um efeito na sua saúde vocal, que pode ser nocivo, sim. Então, outras coisas que são importantes evitar, além dos alimentos aí doce, chocolate, é importante evitar leite, derivados do leite durante a produção da voz, evitar também alimentos muito gordurosos, alimentos em excesso, porque tem outros sintomas que podem ser nocivos para a voz, como, por exemplo, o refluxo gastroesofágico, que é quando o conteúdo do esôfago acaba voltando lá para a região da laringe. Muita gente tem problema na voz
porque acha que tem muita gripe ou porque força muito a voz, porque na verdade pode ser problema gástrico também. Então, o que acontece? Esse conteúdo gástrico do estômago acaba queimando a laringe. Então, acaba fazendo com que você tenha a médio e longo prazo rouquidão. Pode acontecer também de você ter muita infecção de garganta. Então, é importante também cuidar da alimentação, além de evitar esses alimentos, evitar tomar muito líquido durante a refeição, para não facilitar esse refluxo. E também evitar deitar logo após a janta, aí, evitar fazer esse movimento para não ter problemas de refluxo, certo? O que fazer, agora, para resumir, o que fazer para a gente cuidar da voz? Então, como eu havia dito, além da alimentação, fazer atividades físicas. É bom sempre atividades que não façam esforço, né? Então, assim, você pode até fazer uma musculação, mas evitar utilizar a voz quando faz musculação para você não tensionar a região aqui da laringe, certo? Então, exercícios físicos que podem te ajudar são exercícios que trabalhem o condicionamento cardiorrespiratório. Então, natação é bom, corrida, esteira, bicicleta, atividades que te coloquem em movimento que vão trabalhar a tua respiração, certo? Esses são hábitos muito bons. Outra coisa que é boa, a alimentação durante o dia de aula. Qual que é boa? Alimentos mais leves, maçã é muito bom. Todo mundo já ouviu falar na maçã, né? Por que a maçã é boa? Ela ajuda a limpar a saliva, evita o pigarro, e quando você mastiga a maçã, ela é durinha, então você acaba trabalhando a musculatura da mastigação, os músculos que são os mesmos músculos que você utiliza para falar, então você trabalha também a sua articulação, a sua dicção, para projetar melhor a tua voz. Outra coisa que é primordial, gente, dormir bem. Se você não dorme bem ou fica sem dormir durante uma noite, como é que a voz fica no dia seguinte? Super rouca. Você já virou uma noite aí, você já sabe como que a voz fica. Então, dormir super bem é importante não só para a voz, como também para você recuperar o teu corpo. Se o corpo está bem, a voz fica bem. Então, é um hábito muito importante aí. Sempre falar no teu volume natural, então evita falar mais alto ou mais baixo do que o teu volume natural, entendeu? Porque você acaba saindo, se você sair muito fora do que é seu, você acaba forçando muito a voz. Então, sempre falar no teu volume natural de voz, respirar, utilizar aí as vírgulas, os discursos, para você conseguir respirar e também para conseguir causar um efeito bom aí na tua comunicação, certo? Descansar a voz é muito importante, então depois da atividade de aula, pelo menos ficar uns 10 minutinhos sem falar, para a tua voz repousar, voltar no tom habitual. E outra coisa, os exercícios, quando você vai, por exemplo, o maratonista, quando ele vai exercer a função dele, ele precisa aquecer, então ele vai lá, faz exercícios para ativar a musculatura que ele precisa para performar na corrida, certo? A mesma coisa você na questão atletas da voz. Vocês utilizam a voz numa atividade profissional. Então, pode ter certeza que essa prega vocal aí vai trabalhar pra caramba. Então, é importante você dar condicionamento para a musculatura das pregas vocais. Como você faz isso? Fazendo os exercícios de aquecimento vocal. Então, por exemplo, fazer vibrações de língua, fazer umas 5 repetições disso, exercício do Z, ou exercício do M. Esses exercícios vão ativar a tua musculatura para você falar com mais resistência, mais
e até mesmo com uma performance melhor. Você vai ter mais projeção na tua voz. Então, você não vai precisar fazer esforço para projetar a tua voz, certo? E depois da atividade, é importante fazer o desaquecimento vocal. Então, um maratonista, ele não para de vez de correr, ele vai parando aos pouquinhos. Então, é muito importante que após a atividade você fique os 10 minutinhos em repouso, bocejar bastante. Ajuda bastante. Bocejar utilizando a fluida. Ajuda a relaxar a musculatura da laringe, botar a tua voz de volta no tom habitual, certo? E também fazer gargarejo com água morna. Gente, é sensacional. Você relaxa a musculatura com gargarejo, acaba também hidratando, porque quando a gente usa muita voz, a gente acaba ressecando um pouquinho, né? Muito ar passando. Então, o gargarejo ajuda bastante, certo? Então é isso, gente. Pode mandar as dúvidas. Então, vamos lá. Joelma, a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas. Desculpa aí, gente, pelo tempo. Não, mas foi ótimo. Gente, olha quanta informação maravilhosa que nós tivemos. Isso aqui daria muitas lives, não é mesmo? Então, vamos dar aí, vamos dar muitas curtidas para a Joelma, porque a Joelma merece, não é? Muitas curtidas para a Joelma. Olha, muita coisa. Nossa, eu não sabia nem 5% do que você falou, né? E o que a gente pode fazer é o seguinte, olha, tem algumas perguntas que eu anotei. A Esther fez perguntas, a Sam também, a Samantha também, nossa amiga Samantha. A Samantha está aqui conosco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira pergunta, e aí, quem tiver mais perguntas, pode entrar em contato com a Joelma. Sim. Eu deixei aqui nos comentários, né, eu deixei o e-mail da Joelma, né, e também vocês podem comentar aí no nosso grupinho no Facebook se vocês querem a Joelma para uma outra live, né, Joelma? Sim. Mais lives, vamos fazer sim para a Joelma, porque tem muita coisa boa, né? Hoje, na verdade, eu tentei resumir bastante, enfiar um elefantinho no envelope, né? Mas, se vocês precisarem de dúvidas, eu estou à disposição, viu? Dúvidas da Joelma, ela é especialista, ela é cantora também, uma coisa que vocês não sabiam, né? Então, ela tem muito conhecimento, tanto de canto quanto da parte de fono, né? Que é uma coisa que a gente não conhece. Então, entre em contato com a Joelma. E também uma coisa, né? Vale muito a pena fazer tratamento com a fono. Afinal de contas, qual é o nosso tesouro? Nós, como professores, temos a voz, o ouvido e os olhos, mas ainda mais, todos eles, né? Mas a voz e o ouvido, não é? São coisas fundamentais, porque não adianta ter computador, né, já, microfone, internet, banda larga, né? Se nós não tivermos o nosso aparelho funcionando direitinho, né? Nada funciona, né? Então, eu acho que dá tempo de você falar sobre a água, que foi a primeira pergunta da Esther. Tem pergunta. Sim. Vamos fazer o seguinte, e aí depois a Joelma responde vocês por e-mail, né? E continua as respostas. Eu vou passar tudo para ela, pessoal. Então, a água é importante, né, Joelma? Ó, beber água. Muito importante. Então, o professor tem que ficar sempre com um copo de água, uma canequinha. Exatamente. Sempre esvaziando e reabastecendo. Esvaziando e reabastecendo. E é importante também, um detalhe sobre a hidratação, que deve ser sempre em pequenos goles. Então, se você tomar uma golada de uma vez só, então, por exemplo, dei uma aula de uma hora, aí eu só vou tomar água depois dessa aula. Não vai adiantar de muita coisa. Você vai ficar mais apertado, porque é uma quantidade muito grande de água para um espaço pequeno de tempo. E
tem que ser em pequenos goles ao longo do dia, ao longo do período de aula, porque a hidratação chega por via sanguínea nas pregas bucais. Então, para dar o tempinho dela chegar lá, tem que ir renovando a quantidade de água. Então, sempre em pequenos goles ao longo do dia, tanto no período da aula quanto fora do período de água. Então, Então, não é só tomar água durante a aula, tomar água durante o dia. Né? Até porque a gente também é exposto à poluição, o tempo fica muito seco, às vezes a gente dá aula num lugar, aí vai para outro lugar, a gente é exposto ao ar-condicionado do trem, do metrô, poluição, então tem que ir se hidratando o tempo todo. Quanto mais você se hidratar, mais resistência vocal você vai ter. Legal. Olha, a pergunta da Samantha, acho que dá para a gente fazer. Existe algum exercício ou truque para melhorar a projeção da voz? Eu sei que deve ser um tema, né, super extenso, mas de repente uma resumida e de repente pode ser o tema de uma outra live, né? Quem sabe? Um exercício que eu gosto bastante é o som do M, porque ele ajuda a expandir bastante o espaço do trato vocal e ele ajuda a jogar mais aqui na frente, né? Então a gente pode respirar, sempre aumentando um pouquinho mais o abdômen. E na hora que soltar o ar, vai soltar junto com a voz, fazendo esse movimento aqui, ó. Certo? O que eu tô fazendo? Eu tô abrindo a minha boca por dentro, mantendo os meus lábios vedados. É como se eu tivesse um ovo dentro da boca. Então, é um exercício que ajuda bastante. E outro exercício também que ajuda é o som do N. Esse você encosta a ponta da língua no céu da boca. Esse ajuda a jogar a voz um pouquinho mais para o nariz. Ele concentra um pouquinho mais a voz no nariz. Então, ajuda a dar mais brilho. E também tem o exercício do M mastigado. Esse também é som nasal, mas você acaba trabalhando também a articulação, trabalha a língua, os lábios e a articulação, a movimentação desses órgãos também é muito importante para você projetar a sua voz. Então, além de fazer o exercício dos sons nasais e esse último da mastigação, é bom você sempre articular bem para que a voz projete. A voz depende desses 3 processos: respiração, ressonância, que é onde ressoa o som, e a articulação, para que você tenha saída para o ar. Se você não articula, você não consegue projetar, né? Então, articule. Certo? Tem bastante material. Tem bastante material. Olha, infelizmente o tempo passa mais rápido do que nós gostaríamos, né? Mas eu peguei mais perguntas. Eu tive até uma ideia. Veja o que você acha, Jama. As perguntas que a gente não conseguiu responder, eu posso passar para você. E você pode, se você quiser responder pelo WhatsApp, eu passo para o pessoalzinho que está no grupo. E se você quiser também entrar no grupo, né? Nós temos um grupinho de professores de idiomas, né? Você me disse. Ah, que legal! Entrar no grupinho, ou você prefere mandar, eu coloco no grupinho. Pergunta da Adeline, viu, Adeline? Sua pergunta terá resposta. Então, nós chegamos ao fim, mas eu quero agradecer a Joelma por estar aqui conosco, e foi uma live maravilhosa, a Poliana, a Samantha, a Esther, e quem mais que estava? A Adeline, que estava aqui com a gente, que está aqui com a gente também. Tem mais aqui, estou perdida aqui a Fabiola, então, todo o pessoal que está aqui conosco. Nós sabemos que muita gente, muitos dos nossos amigos vão assistir à live depois e vão conhecer o trabalho maravilhoso da Joelma. E se vocês quiserem mais live com a Joelma, também podem pedir, porque a Joelma tem aí muita informação legal para a gente, né? Muita informação boa. É bacana, bacana. Pode me incluir
incluir lá no grupo com o pessoal, não tem problema Vou incluir a não. Joelma no grupo, e aí ela já conversa Pode com me você um incluir. pouquinho. Aí vocês já pegam o meu contato, tá? Estou à disposição para Isso. responder todas as dúvidas de vocês, tá? Eu também tenho a minha página no Facebook, não é página, é meu perfil do Facebook, né? Que é Eu vou passar Joelma. tudo para. Você vai passar para eles? Então, beleza. Vou passar para eles, mas se você quiser já falar, pode falar. Isso. Meu perfil no Facebook é Joelma Minicelli Cardelli, tá? Aí, vocês podem entrar em contato comigo lá também, até conhecer um pouquinho mais do que eu faço. Lá eu descrevo tudo todo o meu trabalho. Também tenho a página no Instagram, é Joelma Minicelli, tá? Meu e-mail é fonojoelma@gmail.com. É bem fácil, acho que só tem esse e-mail com meu nome lá. Fono Joelma é difícil ter. E o contato do WhatsApp que a Lu vai passar aí para vocês, tá? Estou à disposição para vocês aí, se vocês precisarem, é só chamar. Muito bom, Desculpem Joelma. aí a falta de organização com o tempo, Imagina, era muita informação. ficou ótimo. Eu já coloquei a Joelma no grupo, e aí você fica conosco o tempo que você, é claro, julgar, né? Porque a gente sabe que você tem muita coisa, muitos compromissos e trabalho, mas eu já coloquei você no grupinho para você poder interagir um pouquinho com o pessoal, viu? Então, quem me perguntou aqui, a Esther, a Joelma está no grupo, viu, Esther? E ela vai responder as perguntas. E aí eu vou colar no grupo as perguntas que nós não conseguimos responder. Vou colar aqui, né? A primeira foi da Esther e a segunda da Adeline. Então, mais uma vez, muito obrigada. Volte quando quiser, porque você é muito bem-vinda à nossa live, ao nosso canal. E obrigada a todos, boa noite para todo mundo. A live ficará gravada, então eu mesmo vou assistir mais uma vez, né? Para pegar tudo com o caderninho do lado, né? E é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigada, Joelma. Obrigada pelo convite, boa noite para vocês. É isso aí. E um beijão para todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau.